queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca os nossos sentimentos mais sublimes. Deixemo-nos envolver por esta natureza que nos abraça, transfundindo fluidos saudáveis à intimidade do nosso ser. Neste ambiente sereno, pacificado pela luz da verdade e pelo bem constante, elevemos o nosso pensamento a Jesus para dizer: bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor, que a sua presença em nossas vidas se faça sentir pelo seu amor e pela presença dos seus tarefeiros, abnegados servidores da sua seara, responsáveis pelo evangelho desta casa, que tem ombreado conosco os nossos passos vacilantes, tem descoberto as vendas que obscureciam a nossa visão do Espírito e nos convidado a servir diuturnamente. Que este momento, Senhor, nos torne receptivos, abertos para de alguma sorte assimilar o seu Evangelho e dele fazermos um roteiro de experiências felizes. Dá que possamos nesta hora envolver todos os nossos irmãos em humanidade, para que a soma dos nossos sentimentos alcance aqueles a nós confiados. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este momento em nossas vidas. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. Esse desfecho do item reconhece-se o cristão pelas suas obras, nesse finalzinho, tem esse convite de Jesus no seu Evangelho, para que nós saibamos doravante fazer escolhas. Afastai-vos daqueles que vos arrastam pelos caminhos escusos e escolhei aqueles que produzem frutos, que tenham obras. Dada a nossa incipiência de valores morais, para que nos sintamos estimulados e a motivação interna surja de construção de sentimentos, é necessário eu ter pessoas que possam de alguma forma me sinalizar. A evangelização de espíritos tem nos ensinado que o evangelizador de espíritos é aquele que nos conduz até onde ele foi com ele próprio. Isso é uma sinalização, isso é um exemplo. Então, aqueles que estão à nossa frente e que podem nos dar testemunhos e exemplos, nos causam bastante admiração, e a motivação íntima nossa, ligada ao progresso, aparece. Nos sentimos querendo viver o que o outro vive para comigo. Não é o que você vive com alguém, mas aquilo que de você vem para mim,
e me beneficia de tal sorte, me ampara tão eficazmente, que eu passo a desejar fazer isso por alguém. Quando a gente pensa assim, nossa, foi tão bom para mim, que eu quero poder fazer isso por alguns dos meus, por aqueles que chegam na minha vida. Porque esse é o processo evangelizador dos espíritos superiores para conosco. Eles se aproximam, os espíritos desencarnados se aproximam e nos envolvem com o seu campo vibratório de ações nobres, de experiências felizes. E nós os assimilando aquele arcabouço de valores espirituais, de virtudes, de sentimentos bons, que nós gostaríamos que aquele que está perto de nós também recebesse. Para que um dia nós possamos levar o nosso fruto, a nossa obra, que alimente o outro e que faça, e que aí a partir desse momento em que o outro se alimenta das mínimas obras que possuímos, ele venha a se abrigar na mesma sombra, da mesma árvore que me abriga nesse momento, que é o cristianismo redivivo. Para que ele esteja e eu possa trazê-lo comigo, se é que já fui, né? É importante que ele primeiro absorva dos sentimentos. É importante isso, se alimente das obras, dos sentimentos, das vibrações, e aquilo seja um fator vetorial, um arrastamento importante para aquele espírito que está conosco. Por isso que Jesus nos convida a construirmos essas obras. E o Emmanuel, no Fonte Viva, tem uma lição que chama Pelas Obras, a lição 24, e que é bem interessante dentro da Casa Espírita, que é a nossa temática, né? Como isso tem sido e como deveríamos modificar isso, transformar. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses 5,13. Essa passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. E vamos transferir isso para nossas lutas cotidianas dentro da Casa Espírita, onde é um dos redutos onde nós podemos expandir a nossa obra, entre outros. Vamos fazer um monte de características que nós nos enquadramos para perceber o quanto nós estávamos nos enganos. Todos, ele não disse alguns, todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nós só queremos estar com aqueles que interpretam a realidade da vida com os meus conteúdos precários, porque é assim que somos. Nós interpretamos uma realidade, uma verdade, ao sabor das nossas emoções doentes. E entendemos que aquilo encerra a verdade e só queremos conosco aqueles que experimentam a mesma realidade, que leiam a vida, interpretem a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Ora, tudo que não for lei de Deus, que é a verdade, é um ponto de vista. É um acanhado forma de perceber a verdade. E nós, com uma acanhada forma de perceber a verdade, lutamos para que o outro siga os nossos passos na interpretação equivocada das leis de Deus. Isso é gravíssimo, porque é uma forma de eu induzir o outro
aos caminhos dos enganos, conforme falou o Evangelho. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, o modo de sentir, os hábitos arraigados, os costumes arrastados há séculos ou há milênios. Esse é o nosso, para quem nós vamos nos devotar calorosamente. Então, nós estamos aqui falando de relações entre companheiros de uma casa espírita, relacionamentos em espelho, que é a lenda do Narciso. Só acho lindo aquele que me for a imagem e semelhança. Aqueles que não forem a minha imagem e semelhança, que não guardarem profunda similitude com o meu modo de ver, de sentir, dos costumes arraigados que eu trago, eu não reconheço como bom, porque bom eu acho que sou eu. E eu passo a ser, então, um autorreferente. Aquele que não se enquadra nos moldes que eu trago, não é bom. Isso acontece veladamente, mas isso acontece muito nos nossos relacionamentos, né? E quando eu estou nessa forma equivocada de interpretar a verdade de vida eterna e criar um contingente de pessoas que se submetem a isto, necessariamente eu estarei fora da verdade das leis e caminhando na paralela, no grande engano, na grande ilusão de que estou seguindo o caminho da religiosidade, só que não. Aqueles que exposem os nossos modos de ver, os hábitos e os princípios sociais, que é tudo aquilo que a moral social nos mostra, todavia nem sempre nossas interpretações são as melhores, os nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. E a gente luta por aquilo que é um gosto pessoal, que é uma referência pessoal, e com isso a gente perde a visão da diversidade, de que o outro está vendo com a sua alma, eu vejo com a minha. Eu projeto os meus valores, você projeta os seus valores. E a verdade, como é absoluta, ela é integral e nós somos relativos, o que nós vamos perceber da verdade universal? Uma fagulha. E você outra fagulha, e você outra fagulha. E se nós somarmos as partes, nós vamos ter o todo da verdade. Por isso que a verdade é universal. E enseguecidos, pensamos que a verdade é a forma como eu interpreto aquela realidade. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo. Para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros da casa espírita, não pela servidão afetiva com que se ligue ao nosso roteiro pessoal, porque a imposição, o mando, a prepotência causam pessoas em estado de subserviência, de subjugação de consciência, de neutralização do valor daquele espírito, que não pode se manifestar, não pode dar a sua interpretação da verdade. Então, isso se deve ao estado encrudecido do egoísmo, que Emmanuel chama de concha do nosso egoísmo, né? Então, nós não devemos nos vincular aos companheiros pela servidão afetiva que se ligue ao nosso roteiro pessoal, porque isso agravaria e tem agravado profundamente a minha existência e a do outro. E se nós estamos falando de obras nos relacionamentos dentro da casa espírita, todo aquele que obedece cegamente está sendo prejudicado por aquele que se impõe na obediência. E ao obedecer cegamente, ele desarticula o discernimento próprio. Ele não consegue fazer o seu caminho e se torna dependente. Então, se estimamos algum amigo apenas pela oratória brilhante, ou se consagramos determinada admiração
a uma criatura porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É a repetição, é um condicionamento, é um automatismo violento da nossa anterioridade que nos tirou o discernimento. Então, quando o Evangelho fala, olha, procurai os caminhos, evitai aqueles que vos conduzem aos caminhos errôneos. Escolhei aqueles que já têm obras, que é aquele que é manso, mais pacífico, mais caridoso, mais compreensivo, para estar com estes. Nesse capítulo do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. No item 16, nós temos uma frase que deve ser objeto de muita reflexão para nós, que diz assim: quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Então, é um questionamento que nós somos convidados a fazer na nossa intimidade, e que em seguida ele responde. Quais são, esse questionamento é, quais são os frutos verdadeiros que nós produzimos quando vivemos o Evangelho? Qual que é a obra daquele que vive o Evangelho, que compreende? E aí nós vamos fazer um intervalo para introduzir um conceito do que seja compreensão, né? Porque para que a gente possa viver o Evangelho através da doutrina espírita, que é para nós o Evangelho redivivo, a partir de todo o entendimento que nós temos com relação à vida após a morte, com relação à comunicabilidade dos espíritos, com relação a esses preceitos que a doutrina espírita nos traz, nos tirando de uma ignorância que a gente vem cultuando em nossos espíritos secularmente e que tem impedido que nós possamos realmente avançar em direção às verdades eternas. Então vamos pensar, quais são esses frutos que a doutrina espírita, como Evangelho redivivo, vai proporcionar para nós se nós compreendermos. Porque compreender, para que nós possamos compreender, é necessário que nós aceitemos. Muitos de nós não compreendemos as leis divinas porque nós não aceitamos. Então, muitos de nós não compreendemos os nossos familiares, os nossos amigos, nós não compreendemos aqueles que convivem conosco, que são nossos companheiros na casa espírita, porque, na verdade, nós não os aceitamos, que é o que a Célia acabou de ler. Nós não aceitamos que aquela pessoa, que aquele companheiro pense diferente de nós. E não aceitando a forma como ele pensa,
a forma como ele vive, a forma como ele se expressa, obviamente é impossível compreendê-lo. E não compreendendo o outro, não é possível o estabelecimento do sentimento. Então é uma cadeia. E não sentindo, nós nos tornamos um espírito à deriva. Porque passamos a ser norteados pelo quê? Passamos a ser norteados pelo movimento que nós fazemos a partir da nossa personalidade. Aí nós somos regidos por aquilo, pelos nossos próprios conteúdos, que muitas vezes não estão alinhados com a verdade. O entendimento disso pode modificar completamente as nossas relações. No momento em que eu tiver um olhar para alguém que pensa diferente, que age diferente, e eu aceitá-lo, compreendê-lo, ter por ele bons sentimentos, a minha visão se amplia. A minha conexão com Deus se estabelece. E o meu viver, a partir daquele momento, passa a ter uma direção de acordo com as leis divinas. Portanto, é fácil nós compreendermos porque é mesmo que a humanidade como um todo está completamente como um organismo, está completamente adoecida, necessitada de momentos como esses que nós estamos vivenciando. Então, o Evangelho, nesse item que fala de obras, ele diz assim, como resposta, quais são os frutos que essa árvore vai gerar? Ele responde, os frutos da árvore de vida são os frutos de vida. Olha, os frutos da árvore da vida são os frutos de vida. Parece redundante. Se nós fôssemos escrever essa frase, talvez a gente não conseguisse escrever exatamente assim. Mas o que essa frase quer dizer para nós? Que eu vivo o Evangelho na medida em que aquilo que eu produzo é reconhecido por mim e por aqueles que estão comigo como vida. E nós temos falado muitas vezes no Evangelho que vida é tudo aquilo que é digno de imortalidade. Então, quando Jesus fala que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, o que ele está querendo dizer quando ele diz isso? A rocha é um elemento tão bem estruturado que a tempestade, que as adversidades não
rompem aquela malha, aquela estrutura. Então, construir a nossa casa sobre a rocha é construir a nossa casa sobre aquilo que não sofre interferência, que não sofre abalos a partir das adversidades. E o que não sofre abalos a partir das adversidades? Os valores. Porque uma vez construídos, eles são eternos. O que nós vamos entender como casa? Nós vamos entender como casa a mente. A mente é a casa. A nossa casa, por enquanto. Então, quando a casa mental, se ela está alicerçada na rocha, se ela está alicerçada nos valores, ela produz frutos de vida. E é exatamente isso que nós estamos sendo convidados a produzir aquilo que já é definitivo. Porque aquilo que não é definitivo em nós, que nós estamos produzindo, terá que ser arrancado. Que a erva que o pai não plantou, nós vamos ter que arrancar. E esse arrancar é um processo doloroso que toma tempo, que toma esforço, que nós poderíamos estar empregando na construção daquilo que é eterno. Então, quando nós estamos na casa espírita, no relacionamento uns com os outros, na medida que vamos realmente construindo aquilo, a nossa vida na rocha, a nossa vida naquilo que resiste às dificuldades e às intempéries, nós vamos estabelecendo um clima ao nosso redor de profundo entendimento das dificuldades alheias, que invariavelmente são na mesma proporção que a nossa. Esse estado íntimo que nós vamos criando em nossa intimidade, de desejar profundamente aceitar o outro do jeito que ele é, faz com que nós entremos em sintonia com Deus, porque para Deus, qual é a regra? Nunca, jamais, em tempo algum, imposição de qualquer natureza. Deus, nosso Pai, nos aguarda eternamente até o dia que nós, por nós mesmos, vamos desejar trilhar o caminho das leis. Então, na hora que eu olho para alguém que não pensa como eu, que não vive como eu, que não sente como eu, e aceito aquela pessoa, eu estou na frequência divina. Porque é isso que o Pai faz conosco. Nos aceita, nos compreende, nos ama. E na medida que eu olho para você e não te aceito,
eu corto o fluxo divino. Eu perco a sintonia. Por quê? Não é essa a frequência do Pai. Não é essa a lei. Naquele momento, sem ter uma consciência mais profunda, eu me torno fora da lei. Então, na hora que eu te critico, que eu te acuso, que eu fico pensando que você podia ser bem melhor para que a minha vida fosse ótima, eu rompo naquele momento, pelo tempo que isso durar em mim, pelo tempo que esse pensamento se estabelecer na minha intimidade, a conexão com Deus. Será que é importante a gente pensar sobre isso? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui, desejosos de encontrar com seu olhar, de sentir as tuas vibrações luminosas, de nos deixarmos banhar pelo seu amor, Senhor, que nos impulsiona a prosseguir firmes e resolutos na direção do caminho que o Senhor nos apontou, pelos teus exemplos. Abençoa-nos nesta hora. Envolve-nos, direciona, Senhor, o seu olhar para aqueles que se encontram em sofrimento, que se encontram nesse momento, Mestre amado, acamados nos hospitais, enfermos em seus lares, desesperançosos, tristes, abatidos. Infunde em seus corações o bom ânimo. Convida-os a irem até a janela, a olhar para o céu, para o azul infinito do seu manto de amor, para que possam experimentar a grandeza do amor de Deus. Permite, Senhor, que nesta manhã gloriosa, que nos encontramos em seu nome, todos os nossos irmãos que retornaram esta noite ao mundo espiritual, sejam acolhidos nas nossas casas espíritas, nos templos católicos, evangélicos, budistas, nos templos de amor, Senhor, que sejam amparados por aqueles espíritos amorosos que possam aplacar as suas dores. Nós estamos desejosos, Senhor, de que os benfeitores que nos acompanham nesta manhã possam visitar todos aqueles registrados nos cadernos de vibrações da nossa casa
e de todas as casas, para levar aos corações aflitos a luz do seu amor. Aonde quer que exista treva, Senhor, que a sua luz brilhe através daqueles espíritos que são seus discípulos, encarnados e desencarnados. Queremos te agradecer, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, sobre o amparo de Ismael, este Espírito que nos tutela a todos, que nos convida a sermos melhores, a viver em nossa intimidade o Evangelho uns com os outros e com isso fazermos da nossa existência um tempo fecundo das vivências dos teus exemplos. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.